Boa tarde, Rafael, da Vida Central. Primeiro, eu queria que você fizesse uma análise dessa vitória aí, um placar um pouco mais elástico do que a torcida estava esperando, né? Um jogo bem complicado. Bom, a gente sabia que seria um jogo duro, né? E inicialmente foi, né? E o placar foi se abrindo ali com o decorrer do jogo e muito por conta também da circunstância. A Ferroviária teve uma expulsão. Nós sabíamos que seria realmente um jogo difícil, né? A gente se preparou bem e isso é uma coisa que eu vinha sempre falando, principalmente no início nosso de trabalho ali, sobre algumas questões de ter tempo de trabalho, de não conseguir treinar porque estava jogando duas competições. E essa vez a gente teve uma semana cheia, a gente pôde trabalhar a semana inteira. E aí a gente foi premiado e foi coroado com o resultado, dar os méritos totais aí para os atletas que, pô, os meninos estão se dedicando, eles estão querendo, eles estão buscando e muitas vezes vinha esbarrando ali em alguns detalhezinhos no jogo, era um lance de infelicidade, era sabe, às vezes um detalhezinho que a gente acabava errando e acabava sofrendo um gol, e aí a gente perdia um pouco do controle do jogo. Isso passa um pouco também pela maturidade dos nossos atletas, que é um elenco novo, né, a média de idade baixa ali, então, que tiveram que assumir um protagonismo ali no Sub-20 até um pouco antes da hora do que deveria, mas, como eu tenho falado muito para eles, a gente acredita muito nos processos, e a gente sabe que num longo prazo a gente vai colher bons frutos. E você falou aí da dificuldade dos treinamentos, você pegou o time na metade do campeonato e perdeu algumas peças, no caso do Pedrinho que saiu, hoje teve o retorno também do Kaique, o Guinegão, que às vezes sobe profissional. Quando é difícil colocar a cara do Larutia nesse time, não tendo tanto a capacidade de ficar repetindo o mesmo time todo jogo? Esse é o desafio de trabalhar no Sub-20. Sub-20, seja aqui no Corinthians, seja em qualquer clube, a gente tem esse desafio. Você dificilmente tem uma semana com o time inteiro na mão para trabalhar, porque é papel do Sub-20, é função do Sub-20 atender e apoiar o profissional. Então, por exemplo, hoje nós perdemos e a gente fica feliz quando acontece, né? O nosso zagueiro Renato ontem foi chamado para o profissional para atender uma demanda para ir para o jogo. Então, assim, a gente fica sempre nessa situação, mas para nós é prazeroso também porque a gente vê o fruto do nosso trabalho sendo colhido lá no profissional também, né? Então, esse é o desafio. Quem encara trabalhar no Sub-20 sabe que vai ter que passar por esse processo, sabe que vai ter essas dificuldades de repente, não ter o time na mão durante a semana para trabalhar, mas um outro ponto que é importante, que a gente consegue oportunizar e valorizar todos os atletas do elenco. Então, uma das coisas que a gente cobra muito, a nossa comissão, a gente se cobra muito, para que a gente consiga, ao longo de uma semana de trabalho, proporcionar aos nossos atletas, todos eles do elenco, a mesma quantidade de treino, de minutagem, né, e de estímulos de comportamento que a gente quer, porque a gente sabe que em algum momento a gente vai precisar de todos eles. Então é colocar todos os atletas dentro de um mesmo nível de importância, para que eles se sintam pertencentes a esse processo e se sintam importantes dentro desse processo, porque inevitavelmente em algum momento eles vão ter que ser protagonistas dentro de campo. E agora, como só tem o Campeonato Paulista em disputa, como você projeta agora essas quartas de final, aí, essa fase final, e já pensando bem numa preparação aí para a Copinha, né, que é o que todo corintiano é acostumado a vencer? Bom, a gente está olhando para a Copinha, né, sem deixar de ter o nosso foco principal no momento, que é o Campeonato Paulista. Agora, para a próxima fase, para as quartas de final, a gente tem um mês de trabalho. O primeiro jogo das quartas de finais é só daqui a um mês. Então a gente vai poder trabalhar efetivamente, fazer alguns amistosos, alguns jogos treinos durante esse período, para aí sim a gente colocar dentro desse contexto que eu falei, de às vezes ter jogadores no profissional e tal, mas aí sim a gente vai poder colocar um pouco mais da nossa cara ali, um pouco da ideia que a gente pensa. Já deu para ver um pouco no jogo de hoje, alguns comportamentos, algumas coisas que a gente joga de uma equipe agressiva, de uma equipe que busca o gol a todo instante, e com esse tempo de trabalho, naturalmente a gente vai poder potencializar um pouco mais isso e poder amadurecer um pouco mais essas ideias e trabalhar um pouco mais essa questão de maturidade também do nosso elenco, que é atribuído ali a nossa faixa etária, que é um pouco mais baixa. Obrigado, professor.